Boa noite. Vamos iniciar já já. Só vou colocar o título da nossa live dessa noite. E a gente já inicia daqui a pouquinho, tá, gente? Se consigo fixar. Aí, fixei. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live dessa noite. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal entrando. Enquanto isso, olha, vamos lá comigo. Pega aqui o Asa Delta, o aviãozinho, e envia para todos os seus amigos, avisando que a live está começando. Coloca um enviar lá e já já a gente inicia. Vai ser uma live muito gostosa com a Adriana Gardel, da Box Cambalhota. E enviem aí o aviãozinho para os amigos de vocês, avisando que a live vai iniciar. Eu já estou fazendo isso. E aí o pessoal vai chegando. Um assunto de muito interesse de todos. Afinal de contas, vamos falar dos professores e deste momento de pandemia, que não está nada fácil para ninguém, né? Vamos lá, gente. Estou enviando aqui os aviãozinhos. Peraí que falta gente, hein? Vamos lá. Aí. Olá, pessoal. Oi, Kátia. Oi, Ivan. Saudades. Será que a Adri já... Rê, tudo bem? Lúcia Ará, Lulu Borges, Laurete, mãe. A Adri já entrou. Deixa eu só colocar ela aqui para... Já coloquei. Vamos ver se entra. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todos. Coloquem aí os aviãozinhos para o pessoal. Oi, Dri. Oi, Silvana, tudo Tudo bom? bem? Tudo. Tudo Eu já falei jóia? Dri, hein? Oi, Adriana Gardel, como vai você? Oi, Silvana Pérez, eu vou bem. Ai, gente, bem-vindos a todos. Podem ir entrando. A nossa live vai ser bem gostosa essa noite. A gente está rindo aqui só para descontrair um pouco, é que eu e a Adriana a gente se conhece há muito tempo, né? Ah Eu lá, a estava fazendo Reamorim tá as aí. contas, mais de 25 anos, muito tempo, Silvana. Com certeza. Então, só para começar assim a descontrair, né? Eu vou me apresentar, mas antes vou contar um pouquinho da nossa história, porque na verdade eu e a Adriana trabalhamos numa escola aqui da região como professoras, né? Iniciamos a carreira não, já dava aula antes, tal, mas a gente trabalhou juntas, se encontrava muito na sala dos professores dessa escola, né? E além de tudo, eu dei aula para um dos filhos dela. Ela teve esse Aliás, privilégio, viu, gente? eu tive esse privilégio, né? Aliás, eu tô me considerando assim muito velha, não, muito experiente, porque ultimamente eu tenho feito várias lives com mãe de ex-alunos e com os ex-alunos que se tornaram Que é muito bom, né? profissionais. Nossa, é muito legal, já se tornaram profissionais, tudo, então é uma coisa muito interessante. Bom, Muito para a bom. gente começar, primeiro, bem-vindo a todos, bem-vinda, Adriana. Adriana Gardel é pedagoga, pós-graduada em neuropsicopedagogia e atua na área escolar há 37 anos e é sócia fundadora da Box Cambalhota. Eu vou me apresentar também, porque pode ser... Ó, o Fred, é o Fred, ele? É o meu É, o ex-aluno? Fred. Beijo! É, seu ex-aluno. Beijo, Fred. Então, eu vou me apresentar também, porque pode ter pessoas que não me conheçam, né? Então, eu sou Silvana Pérez, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e sou sócia fundadora do Espaço Ser. O Espaço Ser é um espaço que tem uma equipe multidisciplinar, né? E nós resolvemos juntar vários profissionais no mesmo local. Nós somos uma equipe com psicopedagogos, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos,
psiquiatra já falei, né? E cirurgiões dentistas também. Então, é uma equipe que trabalha junta e o objetivo do Espaço Ser com essas lives é promover as lives para levar conhecimento e informação a toda a comunidade aqui da nossa região, né? Estamos num local novo, uma unidade nova, mudamos de local dentro do próprio centro comercial e estamos enfrentando essa pandemia assim com toda a serenidade que todo mundo está enfrentando. Mas está muito bom. E aí eu estou super feliz, né, da Adriana estar aqui com a gente, depois de tanto tempo, a gente está se reencontrando aqui nessa noite. E a Adriana, assim, uma pessoa muito especial, com uma carreira muito bacana. E nós vamos falar essa noite sobre sou professor e a pandemia bateu na minha porta e agora. Mas antes da gente começar, a Adriana vai falar um pouquinho da trajetória dela profissional aí, para a gente começar no assunto mesmo. Bom, Sil, primeiro eu queria agradecer muito o Espaço Ser, a Silvana, por esse convite, né, para que a gente possa ter a oportunidade de bater esse papo com os professores, que eu acho que nesse momento estão vivendo aí toda essa mudança, essa transformação. Então, a partir de um reencontro, né, porque a gente se reencontrou e de um bate-papo surgiu a ideia da live. É a primeira live que eu faço. Eu falei, eu não vou dar conta disso. Dá sim. Mas a gente vai tentar. Bem, com o pé direito. A gente vai tentar. Falar da minha trajetória, eu acho que mais que nunca é falar dessa paixão, né, desse ser professor. Eu acho que, eu brinco que desde que eu tinha 5 anos de idade, eu já sabia o que eu queria ser. E eu fui atrás mesmo dos meus sonhos e eu estou há 37 anos na escola, né? Na escola a gente sabe o quanto que a gente aprende, o quanto que a gente busca especialização. Então, eu fui, né, além da pedagogia, eu fiz a psicopedagogia, eu fiz a especialização em neurociência voltada para a educação. Aí fui fazendo outros cursos, então eu fiz o Kid Coach, Parental Coach, que é um curso que eu ainda estou fazendo. E nesse projeto todo surgiu a Box Cambalhota, né? A Box Cambalhota é um projeto novo, que é um projeto aí muito interessante, porque sou eu, a minha nora, a Carol, e a mãe dela, então a Carol fala que essa empresa não existe, né? Porque é feita de mãe, sogra e nora. E ela no meio. E que é muito legal. E ela nesse sanduíche, que é uma pessoa muito querida e especial, que é uma luz dentro da Box Cambalhota e que trouxe esse sonho pra gente, né? Então a gente vem aí construindo muitas coisas interessantes da Box. E aí hoje a gente está aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre essa pandemia, né? E como é que a gente, professor, está sobrevivendo dentro dessa pandemia. Não é uma receita de bolo, é um bate-papo, é uma reflexão sobre esse processo e algumas coisas que a gente pode pensar para nos ajudar, para nos unirmos, né, nesse momento e aí enfrentar ainda o que também vem aí pela frente. Com certeza, né, Adri? A gente sabe bem o que é isso. E é muito bacana escutar a sua história, né? Porque assim, a gente professor se reinventa o tempo inteiro, né? Você falou, fiz curso disso, eu também, você vai fazendo o curso disso, faz aquilo outro, uma pós disso, faz o coaching, faz a pós-graduação, faz o mestrado, e a gente está sempre procurando inovar para atingir o nosso objetivo maior, que é fazer com que os nossos alunos aprendam e aprendam de forma gostosa, né? Prazerosa. Eu acho que isso é motivadora, né? Eu acho que eu falo que todo educador é utópico e ainda bem, né? Porque a gente sempre está buscando e correndo atrás de alguma coisa. Bom, Andri, mas para iniciar, vamos lá? Como é que você definiria, então, essa profissão? Professor. O que você diria sobre a profissão professor? Essa pergunta é bem difícil, né? Se me perguntassem isso no início do ano, a minha resposta seria uma. Nesse momento, eu acho que a gente pode falar, né? Que o professor, ele é um artista, um malabarista, um youtuber, um psicólogo, ele é um kit tudo, né? Porque eu acho que assim, a gente teve que se reinventar. Eu acho que todas as demandas, tudo que está acontecendo, a gente ter levado a sala de aula para dentro da nossa sala dentro de casa, fez com que a gente mudasse esse nosso papel e esse nosso papel dentro da profissão, né? Então, eu acho que hoje a gente exerce essas múltiplas funções enquanto professor. E tudo isso, né, para a gente chegar
nessas crianças, para a gente chegar nesses adolescentes, mas com a certeza de que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente foi picado pelo bichinho da educação, ela corre nas nossas veias, a gente tem a certeza de que, de alguma forma, a gente transforma a vida dessas crianças e adolescentes que passam por nós. Eu acho que isso é o mais importante, né? É uma delícia, é um prazer enorme, né? Quando você percebe que o aprendizado acontece, que a coisa está fluindo. Ó, é só para ilustrar, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. As minhas amigas aí de um grupinho que a gente tem, elas sabem. Eu abri um horário gratuito para atender, porque em meio à pandemia eu fiquei com horários vagos, né? Então eu abri um horário gratuito para atender crianças menos privilegiadas economicamente, digamos. Então eu acabei abrindo dois, não foi um só. Então eu atendo dois horários da semana gratuitamente. E hoje é o dia desses dois horários. E um dos garotos que eu atendo tem 8 anos. A hora que acabou a sessão, assim que acabou, ele mandou um áudio para mim, dizendo assim, eu mandei para as meninas até, Silvana, hoje foi ótimo, mas eu tenho certeza que a semana que vem vai ser melhor ainda. Nossa, é muito bom. Aí depois ele colocou o escrito com aquele dedinho apontando para cima, para eu escutar o áudio, né? E escreveu, te amo. Ai, então, assim, essas coisas fazem a gente realmente não desistir da profissão, né? É uma coisa E assim, ela nos maravilhosa. alimenta, né? Eu acho que Nos isso, sim, é alimenta. o alimento para a nossa alma mesmo, né? É mais uma É, vez a gente ter a certeza de que a gente transforma, de que a gente chega neles, né? exatamente. Então, Ó, a acho que Fabiana tá aí, falou lindo, porque ela escutou o áudio, eu mandei para elas. Bom, e dentro é, dessa profissão, né, e levando em consideração todos esses seus anos de prática tal, quais as principais necessidades que você percebe que são necessárias, né? Necessidades necessárias é ótimo, mas que o professor precisa para ele desempenhar bem essas funções, né? A sua função, né? é. Do que o professor precisa? O que a gente pode ajudar esse professor para ele desempenhe bem as suas funções? Olha, eu acho que diante do cenário atual que a gente está passando e que trouxe para a gente aí tantas mudanças, eu acho que a gente mais do que nunca precisa desenvolver algumas habilidades que hoje são chamadas de habilidades do futuro. Elas não estão só ligadas à área da educação, elas fazem parte aí do mercado de trabalho, né? Então Uhum. hoje não só o professor, mas como todas as outras áreas, elas estão muito focadas, as empresas e tudo, nessas habilidades do futuro, que estão também ligadas nessa formação do ser humano, né? E para a gente mais do que nunca, porque a gente está aí o tempo todo nessa formação do ser humano, né? Uhum. Buscando isso. É interessante E porque o nosso espaço, né? Espaço ser, ele tem um chavão que fala assim, um espaço na busca de construir um ser humano melhor. total, né? Tem tudo a Total. ver, né? Exatamente, exatamente. É. Bom, e fala um pouquinho mais dessas habilidades aí do futuro. Como é que descreve um Então, pouquinho? hoje, né, os grandes estudiosos e tudo, eles colocam que elas são 5 habilidades, né? Então, são as habilidades intrapessoal, que está ligada com o conhecimento da gente mesmo, né? Então, como é que eu lido com as minhas emoções? Como é que eu tenho esse autoconhecimento? As Uhum. habilidades intrapessoal, que é como eu me relaciono com o outro. E aí a gente pode falar da Aí é inter, empatia, né? Interpessoal. isso, Com o outro. interpessoal. Uhum. O intra é o nosso, né, o nosso Dentro. Uhum. autoconhecimento, nosso controle das nossas emoções. O inter é como eu me relaciono com o outro, e aí a gente pode falar da empatia, da liderança, da escutativa, de como eu trabalho com esse feedback, que na nossa profissão é extremamente importante, né? Uhum. E a habilidade interartificial ou digital, que é aquela questão, né? Não dá mais para a gente brigar com a máquina. Ela faz parte da nossa vida. E agora, muito, assim, infinitamente, né? Ela Uhum. tem sido o nosso instrumento de trabalho e como a gente está chegando aí nesses abraços que foram abortados, né? Então, é Uhum. isso. Não dá mais para brigar. A gente tem que se apropriar desse mundo digital Sim. e de criar instrumentos e aprender mesmo dentro desse processo, né?
E é uma habilidade muito desafiadora, né? E ela desestabiliza também, né? Não precisa só ser professor para se desestabilizar, né? Então, fala um pouquinho aí sobre essa habilidade que realmente a gente precisa, totalmente, precisa aprender e criar habilidades nela, né? Essa habilidade do digital. Então, eu acho que o que mais mexeu com a profissão, né, ser professor nesse momento, são as questões do digital, né? Eu acho que ela desestabilizou muito a todos nós. Por quê? A gente já vem estudando nas escolas o ensino híbrido, já faz parte do nosso planejamento, estratégias que utilizem ferramentas tecnológicas. A gente já faz uso disso na sala, já fazia uso disso na sala de aula. O que a gente não sabia é que ela seria a nossa sala de aula, né? E que a gente ia ter que transformá-la numa coisa muito, muito mega interessante. Sim. E o que aconteceu com isso, né? Bom, aqui a gente não vai nem falar da desigualdade social, porque a gente está falando de escolas particulares privilegiadas, que os alunos têm acesso, né, à tecnologia e todo o que é necessário, assim como os professores também têm a possibilidade de formação, né, dentro da escola, porque falar da desigualdade política exigiria aqui da gente uma reflexão muito grande, e a gente discorrer outra live, um curso que também não teria, né, assim, a gente teria que chamar muitas pessoas, inclusive, para falar sobre isso. Então a gente vai partir do princípio que a gente está falando aí de crianças, de famílias, de professores que têm acesso a esses recursos, né? E o que aconteceu? A gente tinha domínio, a gente já tinha isso como estratégia e ferramenta dentro de sala de aula, só que de repente a gente teve que correr atrás de muitas coisas e nós tivemos que nos reinventar, né? Então a gente teve que aprender sobre gamificação, a gente teve que aprender de uso de diversas plataformas, a gente teve que aprender a fazer vídeos, né? Então, por isso que eu falei, professor, hoje é o YouTube. A gente teve que aprender a fazer vídeo. Professor de educação infantil teve que se reinventar, contar a história. Por isso que eu falei também que a gente é um pouco artista, um pouco malabarista, porque aí, né, a gente está levando tudo dessa forma. E num tempo muito recorde, né? Porque a gente saiu determinado dia de março e em 15 dias a gente já começou a perceber que a gente tinha que se reinventar, que a gente tinha que chegar nesse aluno, né? E o que aconteceu? Muitos de nós começamos a desenvolver um quadro de ansiedade, muitos entraram em pânico, muitos se desesperaram. A gente começou a perceber que 24 horas precisavam se multiplicar. Por quê? Porque a gente precisava estudar, aprender tudo isso, planejar, dar aula, corrigir, participar das reuniões, se envolver nos novos projetos, porque as escolas estão se reinventando para chegar também em todas essas famílias, para acolher a todos. Então, eu acho que foi assim, tudo isso para a gente chegar no abraço, no olho, mesmo que à distância, mesmo que digitalmente, né? Porque é isso. Enquanto professor, é o que a gente quer chegar no aluno. Então, foi necessário, em tempo recorde, a gente ter que se apropriar de tudo isso. Essa é uma batalha, né? Que exige da gente muita criatividade, mas, acima de tudo, muita humildade. Por que humildade? Só te cortando um pouquinho, a Priscila, que foi minha professora lá no Vila Alfa, ainda quando eu coordenei lá, ela está dizendo que professor de educação física, de educação infantil merece troféu, porque haja criatividade. Eu tenho certeza, né, gente? Porque eu converso com as minhas amigas de várias escolas aí que dão aula na educação infantil e elas estão se reinventando. Eu tenho uma amiga que falou assim, eu tive que criar um novo armário aqui na minha casa, porque são tantas coisas que eu uso para gravar os vídeos, para dar aula para os alunos, para contar as histórias, que ela falou, olha, eu tive que criar um armário especial. Então, com certeza, a criatividade aí não falta, porque eu acho que é isso, né? E ao mesmo tempo, só retomando um pouquinho o que você estava falando sobre como o professor enfrentou tudo isso em tão pouco tempo, né?
não só a professora, a Kátia, que também está nos assistindo, ela fez uma live com a gente, ela é professora também de formação, mas agora ela atua como psicopedagoga. Ela paralisou, ela fez uma live contando a história dela, ela paralisou e achou que ela não tinha mais profissão, que ela não ia conseguir fazer mais nada. E foi uma história de superação, ela foi superando, superando, hoje ela lida bem com os meios tecnológicos, mas assim, cada um enfrentou de uma forma diferente, né? Com certeza. E acho que é isso mesmo, né? Como cada um aprendeu. Eu participei de algumas lives de algumas amigas, outras psicopedagogas e psicólogas, e elas falaram: bom, no começo a gente ficou parado, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. De repente a gente descobriu que podia dar certo. E aí, como que foi fluindo, né? Como a gente foi se reinventando, como o aluno foi trazendo para a gente também demandas, e a partir daí foram surgindo novas ideias e a coisa foi fluindo, né? Então é isso, a gente viu que é possível. E isso, olha, só para você ter uma ideia, essa história que eu contei desse menino que eu atendo, eu não conheço ele pessoalmente. A gente só tem contato através do WhatsApp nas sessões, você entendeu? Então a gente consegue, sim, é lógico que não é tão fácil, é lógico que é de uma forma diferente, mas a gente consegue criar afetividade também através da tecnologia, né? Com certeza. E aí é isso, né? Aquela questão da escutativa, do olho no olho, de você ficar atento, de você receber, de você acolher, deles se sentirem abraçados, que são outras formas que você vai usando para chegar neles. Sim. Mas, voltando um pouco como eu estava falando, né? Eu acho que, acima de tudo também, esse momento exigiu da gente muita humildade, né? Uhum. A humildade de saber dizer, eu não sei, mas eu quero aprender. Sim. Né? Eu queria até falar um pouquinho, o José Pacheco, né, na Escola da Ponte, ele trabalha com os grupos multisseriados, ou seja, não são divididos por idade, mas sim por grau de conhecimento e tal. E ele tem 2 murais, né, sempre na escola, e isso foi uma coisa que há muitos e muitos anos atrás, num curso com ele, eu ouvi e nunca mais esqueci na vida. Aliás, ele então, um mural, ele é fantástico. O mural falava assim: o que eu quero aprender e o que eu posso ensinar. Então, eu acho que se nós, professores, né, colocarmos esse mural entre nós, né? Olha, gente, eu sou muito habilidosa nisso, eu sei fazer isso, eu consigo, eu dou conta, eu sei ensinar, eu posso ensinar isso. Mas eu preciso aprender tal coisa, porque eu não consigo, não sei gamificar, quem pode me ajudar, tudo mais. Eu acho que, mais do que nunca, o trabalho colaborativo, ele tem que estar presente nesse momento, porque senão ele derruba a gente. Né? É verdade, é verdade. E você citou, né, uma das habilidades como a intrapessoal, que é aquela que está diretamente ligada com a administração das emoções, né? Então, eu acho que é um momento que a gente está precisando muito saber ser humilde, né? E aprender a administrar nossas emoções de uma forma diferente, né? Com certeza. Então, essa habilidade intrapessoal é tudo isso, né? Essa relação com a gente mesmo, né? Então, eu acho que assim, a pandemia, ela nos atravessou e ela nos desorganizou totalmente. Ela tirou as nossas certezas, né? Ela tirou nosso espaço de sala de aula, ela tirou o nosso controle, porque, queira ou não, nós, professores, somos controladores, né? A gente controla o espaço da sala de aula, a gente controla ali os alunos no dia a dia, a gente tem aquele espaço que era de domínio nosso, vamos dizer assim. A gente perdeu tudo isso tudo foi retirado da gente. E aí, a gente passou a fazer parte de uma tela onde tem muitos espectadores. A gente se desnudou perante essas telas, né? A gente adentrou um pouco a casa dos nossos alunos e se permitiu que eles adentrassem a nossa também. Houve uma relação de intimidade, né? Se estabeleceu uma relação de intimidade diferente. Mas isso nos estabilizou. E todas essas demandas que vem acontecendo, que a gente já citou, eu acho que trazem para a gente toda essa instabilidade emocional, né? Então, a gente está muito mais sensível, a gente chora com muito mais facilidade, a gente, em reuniões coletivas... emociona, né, mais facilmente.
Em reuniões coletivas é o choro coletivo, né? E acho que é isso, é o choro do acolhimento, né? Uhum. Mas eu acho que é assim, é fato, a gente está vivendo isso, a gente não escolheu. Tem um monstro que é o vírus, né? Que de fato é um monstro, que a gente se protege, a gente perdeu os abraços dos nossos alunos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. No entanto, a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente se entrega a um quadro de ansiedade e a gente se desespera, ou a gente se fortalece e aprende, a gente se Aprende une, muito. né? A Uhum. gente busca ajuda. Eu acho que nunca, 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 na verdade, a gente teve tanto que ligar o modo o outro, né? Uhum. Porque é no outro que a gente encontra esse acolhimento, é no outro que a gente encontra esse afeto, esse equilíbrio, e a gente é o outro de alguém também, Sim, né? sim, sim. E acho que assim, queria que você contasse um pouco, Sil, porque a Silvana criou um curso muito legal, pensando nesse acolhimento aí do professor, em todas essas emoções e nessa habilidade intrapessoal que a gente está vivendo no momento. Então, conta um pouquinho, Sil, porque é muito legal esse projeto. É um projeto, na verdade, né, que, assim, por ser professora também, né, então, e eu acho que uma das coisas que você falou no momento, muito importante, é a empatia, né, você se colocar no lugar do outro. É um momento que a gente, o vírus está pedindo isso, né, não saia na rua sem máscara, se coloque no lugar do outro, mesmo que você já tenha tido, mesmo que você não seja de risco, né, se coloque no lugar do outro que é uma pessoa de risco e coisa e tal. Então, eu acho que é um momento muito empático, da gente se colocar mesmo no lugar do outro, né? E aí, pensando nisso, eu e a Liana, que também está aí nos vendo, né? A gente começou a pensar da época da sala dos professores, que você também, né, encontrava com a gente lá tal, e que foi um momento que a gente perdeu. Então, a ideia foi criar esse projeto, Sala dos Professores Hora do Intervalo, para os professores voltarem até esse momento de respiro, sabe? De relaxamento, que era que a gente tinha na escola. A gente ia para a sala dos professores, tomava um cafezinho, batia papo, fofocava, falava de outras coisas, ou até falava de alunos, de alguns casos, mas de uma forma muito mais descontraída, sem as regras de sala de aula, né? E o professor perdeu isso, então ele está só no duro, né? No trabalho árduo. Então esse projeto ele pretende, na verdade, isso, né? Trazer de volta para o professor esse momento de sala de aula, esse momento de relaxamento, de respiro. Então, assim, a gente nem chama de curso nada, não. É um projeto, é um momento para que o professor entre lá, né, algumas vezes no mês e consiga escutar uma boa poesia. A gente quer levar cultura, quer levar arte, então fazer alguma coisa assim realmente para relaxar, para dar um suspiro para o professor. Então a ideia foi essa. Estamos andando, caminhando aí com o projeto. Vamos ver onde a gente chega. Sil, sabe que isso me lembrou? A gente teve o prazer, o privilégio, na verdade, a Carla Menezes, que está aqui, que Uhum. foi nossa colega de trabalho, a Sandra também também tiveram esse privilégio de ter o Carlos Luiz Gonçalves como o nosso diretor, uma Ah, época. sim. E o Carlos Carlos Luiz. Luiz desenvolveu, né, no doutorado dele, ele falou sobre a importância desses momentos de pausa, né? Uhum. Então, quanto que a gente estudou, enquanto gestores com ele, a importância dos intervalos durante o dia, o momento de Sim. respiro, o momento de oxigenação, o momento de, ops, espera aí, vou tomar um cafezinho, vou respirar, vou caminhar pela escola, vou Exato. lá fora no estacionamento, agora a gente em casa, né? Agora é a hora do meu cafezinho, eu vou respirar, eu vou escutar uma música, eu vou Precisa fazer ter alguma isso, coisa né? diferente, porque é um momento do ócio, né? É um momento que nos Uhum. reenergiza. E nessa reenergização a gente volta com outra vibe, na verdade, né? É A outra gente coisa. volta totalmente oxigenado. Então, acho que assim, é fantástico, né? Eu me lembrei dele agora É, quando eu você lembro falou dele. disso, porque ele trouxe. A Carla tá falando que lembrança boa, Adri, porque é isso mesmo. A gente estudou É, eu muito com lembro ele, dele. foi sensacional, né? E a Thaís Mas, está falando também que ele foi professor dela. E é um professor, ser também, um ser humano, professor. Os professores que a gente teve na vida, que foram nossos grandes modelos e é uma exemplos aí, que delícia, também né? significaram tanto, né? Mas, Dri, só voltando nesse assunto também, é uma necessidade. Eu, como professora,
né, me empatizei e vi a necessidade do professor. Como psicopedagoga, eu vejo a mesma, então é uma necessidade do ser humano. Eu vejo a mesma necessidade nas crianças e nos adolescentes. Eu falo em todas as minhas lives. Os meus pacientes chegam na primeira sessão, a primeira coisa que eu pergunto para eles é assim: o que você mais gosta na escola? Isso quando estava no presencial ainda, tá? O que você mais gosta na escola? A hora do recreio. 99% Aula de responde isso. educação física, aula do recreio, Então, hora do, do, é a do, do hora do play, do lazer, recreio. né? É a hora do Exato. relaxamento. E eles perderam isso também. Então, também, para eles também Também, está sendo difícil, né? Então, eu acho que isso. trazer para os professores essa hora do intervalo é muito importante, assim como também para os alunos é necessário, né? Então, É bom, mas vamos lá, fundamental. senão nós vamos nos A perdendo Jana aqui. está falando aqui também que ela aprendeu muito com ele. Todo mundo Ah, que que teve o legal. Carlos Luiz como professor, como orientador, como diretora, com certeza aprendeu muito, porque, além de Que tudo, ser bacana. humano da melhor espécie, né? Foi eu que eu saí logo que ele entrou, não é isso? Isso, Então foi. eu conheci pouco ele, que pena. É, Bom, mas voltando, né? Você citou 5 habilidades do futuro, mas a gente falou só de 3, né? A sim. intrapessoal, interpessoal e Interpessoal e a a habilidade digital. digital. Isso. É. Quais seriam as A outras gente, duas? a gente tem também, né, habilidade criativa e inovadora, que a gente está falando disso aí desde o começo, né, que é compreender que a gente tem que fazer diferente, que a gente tem que fazer melhor, que a gente tem que ter capacidade de solucionar problemas de forma criativa. Isso, se a gente olhar na BNCC, tá, é uma habilidade que os alunos precisam desenvolver. E a gente cada Uhum. vez mais também. E nesse momento, então, é Mais indiscutível, ainda. né? Tem que ter É, flexibilidade, né, Dri, para isso, né? Ser é flexível para as mudanças, né? totalmente. Porque o professor que acredita que a aula que ele dava há alguns anos atrás, ela pode ser transformada apenas em digital, ele não vai atingir o objetivo dele, que é a aprendizagem do aluno. Por Sim, quê? sim. Hoje, os nossos alunos, eles querem muito mais. Eles são muito mais, primeiro, eles são muito mais digitais do que a gente. Bom, agora eu sei tanto, que a gente está bem digital, né? Mas eles são muito mais digitais. Por que os jogos os atraem tanto? Por que essas crianças, esses adolescentes, estão tanto nesse movimento do digital, né? Então, Uhum. acreditar que se a gente não inovar, se a gente não tiver soluções criativas para resolver tudo isso, é uma habilidade que a gente necessita nesse momento, né? Sim. Que são caminhos que nos levam e nos aproximam do aluno. Pensando um pouco, né, nesses caminhos que levam, que aproximam, que conectam com o aluno, nós aí da Box Cambalhota, a Isso. gente acabou de inovar um outro projeto dentro da Box, um novo projeto aí dentro da Box, que é a Box Escola. Ela na verdade, ela é pensada, ela é personalizada para cada escola. E ela foi pensada intencionalmente para levar jogos, brincadeiras, atividades, conteúdo para os pais, pensando nessa interação e nessa conexão entre as famílias. Que Ah, eu que acho que é bacana. isso, né? Uhum. A Box pensa um pouco nessa conexão, escola, família e crianças, né? E eu acho que totalmente ligada nesse momento desse aprender juntos, né? De ter Sim, formas sim. criativas aí da gente chegar na casa das crianças e de uma forma bastante significativa. E fazer E a última interação entre habilidade. eles, né, Dri, já que estão tanto tempo, muito mais tempo juntos. Bacana esse projeto, Isso, né, de fazer essa interação entre pais e filhos, né, mas de uma forma prazerosa, né, eu acho muito bacana isso. exato. E é isso, a gente faz um material muito cuidado, né? Pensando muito Uhum. nesse desenvolvimento das habilidades das crianças. Eu acho que as famílias estão aí também sobrecarregadas e muitas vezes eles não sabem como fazer, né? Sim. Então a intenção da Box é mostrar alguns caminhos, né? Na verdade, é apresentar caminhos possíveis para se conectar, para participar mais dessa educação das crianças e sempre conectada com as escolas também, né? Por isso que eu falei Uhum. que ela é um diferencial e que ela, na verdade, é personalizada, porque a gente olha um pouco as demandas de cada escola e a gente cria a box escola aí para Muito as escolas bacana. e para essas famílias. E a E última aí a última habilidade? habilidade é
a gente falou então de 4, eu vou falar a última. A gente falou da intrapessoal, da interpessoal, da digital, da inovadora e criativa. E a última habilidade é aprender educadora, que nada mais é do que a capacidade de aprender a aprender e aprender a educar, né? Então, acho que é isso. A gente está bem nesse momento. A gente está aprendendo a aprender de uma forma diferente e aprendendo a educar de uma forma diferente, a chegar de uma forma diferente, totalmente. Com certeza. Tudo novo, né? Totalmente. Tudo novo. Tudo novo. É o Tudo novo. aprender e o ensinar diferente, né? Então, assim, Totalmente. quem está aprendendo de forma diferente, quem está ensinando de forma diferente, e quem está ensinando está aprendendo a ensinar de forma diferente. Quer dizer, é uma troca de aprender e É um ensinar ciclo aí, também, né? né? É um ciclo muito grande. E o desejo de aprender também está aí, está muito latente, né? A gente está necessitando esse aprender a aprender realmente, né? Exatamente. E como, assim, pensando nessa capacidade aprendedora, educadora, dá para a gente avaliar se nós estamos alcançando, né, o objetivo, nós estamos conseguindo, né, aprender, ensinar de forma inovadora? O que você acha? Olha, eu acho que para responder isso a gente tem que se fazer uma pergunta, tá? Então, acho que assim, a gente sempre procura ser bons professores e sermos os melhores. Mas será que a gente está sendo bons alunos? Porque a gente é eterno aluno, né? Mas nem sempre a gente é aquele aluno que a gente gostaria que os nossos alunos fossem. Então, eu acho que a gente teria que criar o boletim, um boletim para nós mesmos, né? Seria, acho que nesse boletim a gente teria que colocar as habilidades que nós exigimos dos nossos alunos, ou que as expectativas que a gente tem em relação aos nossos alunos, e essas habilidades do futuro. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma autoavaliação e descobrir, né, que aluno que eu estou sendo e que aluno que eu quero ser. E aí eu acho que a gente vai Mais em uma busca vez, desse né, caminho. a empatia, né, Dri? É você se colocar no lugar do aluno. Agora eu sou aluno, Exatamente, né? Que tipo de exatamente. aluno sou eu? Ou que tipo de aluno eu quero ser, né? Exatamente. E é isso. Muito Eu acho que interessante. esse processo reflexivo, a gente trabalha muito essa autoavaliação com o aluno, né? Então, dele se encontrar enquanto o aluno, como postura de estudante, como ele está na relação com a aprendizagem, mas a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Então, é por isso que eu brinquei, né? Vamos fazer o nosso boletim, né? Vamos criar para a gente esse boletim, vamos nos autoavaliar, né? E vamos pensar que professor que eu quero ser, que aluno que eu estou sendo e que metas que eu imponho para mim, porque eu acho que assim, cada vez mais a gente vai avançando e atingindo os nossos objetivos, né? E acho que é importante também ter bem definido que objetivos eu quero atingir, né? Quais são os meus objetivos, né? Exatamente. E quais são atingíveis e quais não, porque também tem aqueles que eu sei que não vou conseguir, ou deveria saber, né? Exatamente. É muita Aquele que, bom, reflexão, né? tem coisas que a gente fala, bom, eu vou focar aqui, porque eu acho que aqui é o que demanda mais e que profissionalmente ou pessoalmente eu preciso atingir mais. Essa habilidade eu posso deixar que ela acontecer de uma outra forma, mas eu acho que essa autorreflexão ela é extremamente importante no nosso processo, né? Com certeza. Dri, e as famílias? Elas conseguem compreender a posição do professor? Outro dia eu falei, acho que com a Fabiana aqui numa live sobre isso, né? O que as famílias pensam do professor? Como é que tá isso? Olha, eu não posso dizer se elas compreendem, porque eu não sei se as famílias conseguem dimensionar como hoje está sendo o trabalho do professor e tudo isso que a gente está vivendo, esse aprender a aprender, esse tempo, enfim. Mas eu posso afirmar, né, que elas estão muito mais empáticas com os professores. E que eu também. nunca, mas nunca na história do nosso país, a nossa profissão, professor, ela foi tão valorizada. Eu acho que os pais entenderam como é difícil, né, ensinar. É lógico que é um outro contexto, e sem pensar que eles têm os filhos só em casa, né? O professor tem a sala de aula, uma sala aí com vários alunos, enfim. Claro. Eu acho que a gente foi muito valorizada, eu acho que tem uma relação de empatia e de valorização muito grande
do professor em todos os sentidos, mas eu não sei se eles conseguem compreender e dimensionar, né? Isso Sim, é uma sim. coisa que realmente eu não sei. Eu acho que talvez agora as famílias estão tendo uma leve noção do que é o trabalho do professor, uma leve noção, né? Porque está sendo Uhum, feito de uma forma, como você falou, a sala de aula está dentro de casa, então os pais estão vendo como é, como funciona, sim. estão vendo, mais que isso, eles estão vendo a dificuldade de fazer com que os próprios filhos prestem atenção em alguma coisa, e sendo que em casa é um ou dois, na sala de aula o professor tem normalmente mais de 30, né? Uhum, Então eu acho que assim está mesmo acontecendo uma valorização. Eu não sei se ela é duradoura, vai ser duradouro ou não, tá? Mas é uma uhum. valorização pontual agora, né? Enfim, a gente vê um monte de meme falando, quando as aulas voltarem eu vou exigir que dobrem o salário do professor do meu filho, né? Não vejo a hora que as aulas Aliada, a voltem. criatividade nas redes sociais está fantástica, né, em É relação uma a coisa isso. absurda, né? Então, a gente percebe mesmo que as famílias estão muito mais. Mas eu acho que até tem os dois lados, né? Então, elas estão mais conscientes e valorizando o lado do professor, mas em muitos momentos, ou muitas famílias também, que estão exigindo muito. Mas não consegue isso, eu Sim, quero mais aquilo. Então, assim, também tem uma exigência um pouco sem noção, assim, pra gente que conhece, né, o meio. Então, uma exigência descabida, exato. E né? tem aquelas que estão extremamente perdidas também, né? Que não sabem Tem. como orientar, como organizar a rotina. E aí a gente vê muito isso, né? Como é que os pais organizam a rotina em casa? Então, por isso que eu falei também que o professor está um pouco psicólogo, um pouco orientador. Por quê? Sim. Porque a gente tem dado um pouco essa orientação para as famílias, né? De como que Uhum. eles podem fazer, o que que eles podem combinar, trazer a criança para participar junto desses combinados, inserir a criança nesse contexto. A Suzy falou, né, de como eles estão valorizando. Suzy querida tá aqui. Sabe quem tá aqui também? A Rê Amorim, que, Eu que vi logo colocou, no escreveu começo que ela aqui. entrou. Pô, Eu falei é, rapidamente, mas acho que você não olha, escutou. é muito gostoso esses reencontros aí, mesmo Rever, né, que a todo mundo. gente, né, A esteja Dorita vendo também só trouxe, viu? as mensagens. Eu vi tanta A gente Dorita querida também aí tá. nessa Muito nossa gostoso. trajetória profissional aí, muitos amigos Muito bom. queridos Muito que a bom. gente que a gente É uma pôde, delícia. né, conviver. Reencontrar, mesmo que seja dessa É, forma virtual, né? Então, mas só voltando um exato. pouquinho nessa história das famílias perdidas, né? Isso acontece muito. Eu vejo porque durante esse período, você sabe que eu atendi mais de um casal, ou às vezes só a mãe, só para orientar. Só para orientar Totalmente. como agir na hora da aula online, como agir na hora da lição de casa, orientação para pais que a gente faz, né? Que é uma Sim, coisa que está assim muito. Eles estão necessitados. E porque muitas vezes eles interferem de forma inadequada, mas não é sem querer, né? É porque não é. conhecem. E não tem obrigação de conhecer. A gente É com falou a numa outra melhor das live, pais não são intenções, né? professores. Exatamente, com as melhores das É, intenções, né? Então é as isso. melhores intenções. Bom, Dri, e agora vamos falar um pouquinho do pós-pandemia, né? E o que que a gente, o que que a gente pode levar para o pós-pandemia em termos de aprendizado dentro da profissão professor, né? O que que você acha que dá para levar para o pós-pandemia? Porque a gente está com um pouquinho de medo, assim, muitas conversas, né, entre os profissionais, como é que esses alunos vão voltar também, né? A gente tem que tomar esse Uhum, cuidado na saúde mental das crianças, dos adolescentes, né? Esquece um pouco a questão do conteúdo, cuida mais do emocional, porque para voltar bem quando voltar, né? E em exato. relação ao professor, né? O que que você diria? É. Como é que a gente pode pensar isso? É, eu acho que assim, a única estabilidade que a gente tem agora é a instabilidade, né? A gente não tem certeza de nada, a gente não tem a certeza de como, quando vai voltar, embora tenha aí um cenário em São Paulo que tenha uma projeção de uma possível volta, mas aí Sim. uma volta seriada, a gente realmente não sabe como essas crianças e esses adolescentes chegam para a gente. A gente vai ter que trabalhar outras habilidades, a gente vai ter que
trabalhar muito a questão do socioemocional, esse acolhimento. Esse ano, o conteúdo aprendido é outro, né? Uhum. Eu acho que o nosso ganho de conteúdo como seres humanos, como pessoas que aprenderam ou que estão aprendendo, né, a lidar com as emoções, ele é extremamente significativo e a gente tem que aproveitar isso para receber, para sentir os nossos alunos, para a gente caminhar. E eu acho que nós, professores, né, o que a gente leva de aprendizado dessa pandemia, né? Eu acho que, primeiramente, a gente escreve um novo currículo, né? A gente escreve um currículo com novas competências. Acho que ao final de 2020, cada um de nós pode atualizar o nosso currículo e colocar aí essas competências de vida, essas competências que a gente não aprendeu na escola, não aprendeu na universidade, no mestrado, nem na pós, nem no doutorado. Elas foram impostas para a gente teve que sim utilizar os aprendizados da escola, das universidades, os nossos mestrados, enfim, para aprender a lidar, mas a gente sai com competências de vida diferentes. Né? De vivência, né, Adri? São competências de experiência, de vivência, aquelas coisas que a gente fala, é isso que a gente leva? É mais ou menos exatamente. isso, né? Eu acho que, assim, quando a gente colocar o nosso currículo, eu fui professor na pandemia, desenvolvi competências, habilidades do futuro, eu soube lidar com as minhas emoções, eu soube acolher, eu soube ser um professor inovador e criativo, enfim. São muitas, muitas, muitas coisas. Eu chorei, né? Eu sofri, né? Eu fiquei ansioso. Olha o quanto eu cresci. Eu acho que no final, olha o quanto eu cresci, né? Eu estou muito maior do que eu era. Exatamente. É eu isso, acho que o pessoal está curtindo aqui falando, é verdade, é um novo currículo mesmo, com certeza é um novo currículo. É verdade. É um currículo de vida, na verdade, né, Dri? Que é uma coisa assim, muito mais forte do que conteúdo. E conteúdo é aquilo que a gente fala, né? Hoje em dia, com toda a tecnologia, você pega no Google, né? Agora, e a gente aprende de alguma forma, a gente vai aprender. Sim. Eu acho que é isso, a busca do equilíbrio, né? E aí eu vou repetir aqui, porque eu acho que é muito importante, né? Aprender a ligar um modo outro, é saber que a gente tem que a gente tem que se unir, a gente tem que colaborar um com o outro, que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que falar do que a gente sente, a gente tem que se permitir sentir. Eu acho que é isso. É isso que a gente tem que deixar realmente acontecer. E eu não estou falando assim de uma vitimização, porque agora eu estou... Não é isso, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou... A Silvana também, a gente não é nada disso. Né? A gente, pelo contrário, nós somos pessoas sensíveis, nós somos pessoas sensíveis, sim, mas nós somos pessoas, né, muito, muito pontuadas em relação as nossas emoções e todas essas habilidades, né? Não que a gente seja aí, né, uma fortaleza, porque a gente também caiu aí em muitos momentos. Também mas tem os seus momentos. É isso, é como as escolhas que a gente faz, né? A gente não escolheu ficar no lugar do coitadinho, né? Mas a gente escolheu isso, buscar o outro, se fortalecer, aprender, ir atrás, e ser inovar, ser criativo, ser humilde, falar, gente, preciso de ajuda. Não sei fazer isso. Quantas vezes eu corria para os meus professores, pelo amor de Deus, me ensina isso, que eu não sei fazer. Né? É isso, vamos atrás, e aprende, joga lá no YouTube, como é que faz isso, como é que eu mexo com esse programa. E é isso, né? Eu acho que isso é do humano, né? Isso é do ser humano. O ser humano, eu acho muito interessante, quando você pensa, né, e reflete na palavra, não é só humano, é ser humano. Né? Então, o se tornar humano. Eu acho que a gente se torna cada vez mais humano, né, quando a gente passa por essas experiências. Né? Normalmente a gente cresce muito mais na dor, né, Adri? A gente sabe disso. A gente sabe disso. Então eu acho que assim, com isso a gente se torna um ser humano muito melhor. Né? A gente consegue, né, crescer assim, 10 anos em um. Eu acho que é o que você falou, né? Eu passei pela pandemia
Então eu cresci 10 anos em um, mais ou menos isso, né? Porque a coisa fica na pele, né? Uma Exatamente. coisa de sentir, de sensibilidade. E é o que a gente acha naquele projeto que o professor está precisando, né? Por isso que a gente colocou lá a sala dos professores hora do intervalo, né? Que eu acho que é uma coisa que o professor está precisando. Dri, vamos lá, É a gente isso tem mesmo. menos de 10 minutos. Que mais você gostaria de falar? Quer deixar um recado final? Quer fazer um fechamento? Eu estou muito feliz. Eu, antes de Que você falar, delícia! eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito contente, muito feliz, né? E eu acho que passar, né, para todos, para a comunidade, essa experiência que nós temos, né, a respeito disso, e o conhecimento, eu acho que isso vale muito a pena, até para as pessoas falarem assim, puxa, eu não estou sozinho, tem mais gente que sente tudo Que está isso, comigo, né? né? Eu acho que isso é legal. Sil, eu que agradeço o convite, a oportunidade aí de estrear nesse momento de poder fazer uma Parabéns, live, estreou de ter muito bem. obrigada, de ter esse bate-papo e poder falar do lugar da experiência, né? Porque eu acho que é isso, é poder colaborar, compartilhar e a gente poder fazer essa troca, na verdade, né? Então, acho que o meu agradecimento fica aqui para você e para o Espaço Ser, né, por ter aberto esse momento. E eu queria dizer, assim, que, gente, nós somos professores com muito orgulho, né? Nós somos humanos, o que nos diferencia das máquinas, né? A gente não pode desistir, a gente tem que se nutrir. Tá? Eu acho que a palavra nutrir, ela é muito bela, então acho que a gente tem que se nutrir de bons pensamentos, de bons amigos, de bons parceiros, e nos permitirmos sermos mais leves, porque tudo está muito pesado. Então a gente tem que se permitir essa leveza. E acho que assim, pensar acima de tudo que a gente tem o outro, que a gente pode ser o outro de alguém, que a gente tem que trabalhar colaborativamente. E por falar em trabalhar colaborativamente, nós também na Box, a gente também criou agora a nossa comunidade, tá? A nossa comunidade é um espaço colaborativo, onde todos podem entrar, postar vídeos, postar textos que falem sobre como a gente pode tornar as crianças mais felizes para o mundo. Né? Então é isso, a gente está abrindo um espaço de colaboração. Quanto mais pessoas tiverem, mais a gente ganha, mais a gente cresce juntos nesse processo. Então eu queria agradecer de coração, beijo enorme para todo Beijo mundo para você. que teve dentro desse momento tão atribulado aí, conseguiu organizar um tempinho para estar aqui na nossa live, que a gente sabe que são muitas. Então, nosso super obrigada aí de coração para todo mundo que conseguiu estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Dri. Obrigada mesmo. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. A gente está muito feliz mesmo com a presença de todos. Eu acho que a gente fica muito feliz das pessoas poderem nos ouvir, né? Isso é muito bom. Eu acho que, só retomando um pouquinho do que você falou, né, das diferenças, eu me lembro a coisa da orquestra, né? A orquestra ela só é bem formada quando ela tem vários instrumentos diferentes, né? Então nós somos diferentes e quanto mais a gente tiver pessoas trabalhando, como você falou do Box Cambalhota da comunidade, vários textos, várias pessoas com ideias e objetivos diferentes colocando lá, vai ficar muito mais rico. Então as diferenças enriquecem, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. Né? Então, e aqui fica o nosso recado para vocês, gente. A live vai ficar gravada no IGTV do Espaço Ser 10, no canal do YouTube do Espaço Ser 10, no nosso site www.espaçoserhuman.com.br. Então, quem quiser rever, quem quiser recomendar, a gente agradece. Dri, muito obrigada. A gente também coloca nos nossos espaços da Box. Isso, gente, põe na Box. E que a gente saia sempre com um sentimento de gratidão. Gratidão, Beijo, é isso aí. Obrigada pelas lindas mensagens, gente. Beijo para todos. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Sil. Obrigada. Obrigada, Dri.